Bom, nós precisamos ter em mente que a ligação covalente, ela, por mais que ela funcione e que ela represente uma série de situações que realmente podem ser verificadas na prática, ela é um modelo de ligação, certo? Ela é uma forma através da qual nós descrevemos a natureza. Isso não significa que a natureza se comporta especificamente daquela forma. Quais são os indicativos de que a estrutura que nós propomos como um modelo, seja as estruturas de Lewis e as ligações covalentes, qual é o indicativo de que esse modelo segue uma direção lógica que explica a natureza? A comparação desses valores desses modelos com valores experimentais medidos para moléculas que fazem esse tipo de ligação segundo as nossas teorias. Então aqui a gente compara, por exemplo, a molécula do etano, C2H6, eteno, que é C2H4, e etino, que é C2H2. Então a gente vai fazer as estruturas de Lewis para elas, que eu já dou prontas aqui. No caso do C2H6, nós temos apenas ligações simples. No caso do C2H4, as ligações carbono-hidrogênio são simples, a ligação carbono-carbono é dupla. E no caso do etino, a mesma coisa, só que a ligação carbono-carbono é uma ligação tripla. Que tipo de informações experimentais nós temos a respeito dessas ligações? Bom, a gente pode verificar que, na média, a ligação carbono-carbono, quando ela é uma ligação simples, ela tem 1,54 angstroms de comprimento. O que significa esse símbolo angstrom? Está aqui em cima. Angstrom equivale a 10 elevado a menos 10 metros. Ele não é uma unidade do sistema internacional. O sistema internacional sempre vai mili, micro, nano, pico, femto, ou seja, seguindo aquelas potências de 1000. O angstrom não pertence a uma dessas potências, mas ele é uma unidade muito utilizada, tendo em vista que quando nós expressamos comprimentos de ligação na unidade de angstrom, a grande maioria dos comprimentos de ligação cai na faixa de 0 a 5 angstrom, ou de 0 a 6 talvez. Então, quer dizer, ficam números muito próximos e numa escala que fica muito fácil a comparação. Quando a gente diz uma ligação com 1,50 angstrom, ou uma ligação com 1,25 angstrom, alguma coisa assim, a gente consegue ter uma comparação muito mais próxima, um valor muito mais palpável para discutir quando que a ligação está se encurtando ou quando ela está se alongando. Então, não é uma única ligação carbono-carbono que tem 1,54. Imagine que você pegue todas as ligações carbono-carbono simples que já foram, porventura, medidas em todas as moléculas orgânicas conhecidas e você pega o valor médio. Bom, o valor médio da ligação carbono simples-carbono é 1,54. Pode não ser exatamente esse valor aqui, mas ele representa uma média do comportamento simples carbono-carbono. A gente pode perceber que quando a gente passa para o comprimento de ligação médio, mas para o caso da dupla, existe um encurtamento da ligação, ou seja, de 1,54 ela passa para 1,34 angstrom. A ligação vai ficar mais curta, os átomos vão ficar mais próximos entre si. E o mesmo acontece quando a gente passa para a ligação tripla, ou seja, de 1,34 ela cai para 1,20 angstrom. Isso faz até certo sentido, porque se a gente está colocando ligações adicionais prendendo esses átomos, de alguma maneira o vínculo entre eles está aumentando. A força que mantém eles coesos está aumentando. Então, quando essa força de coesão aumenta, faz sentido que eles permaneçam mais próximos entre si no espaço. Daqui a algumas aulas a gente vai ver uma explicação ainda mais refinada do porquê que os átomos se aproximam no momento em que a ligação dupla ou a ligação tripla é formada. Por enquanto, a gente simplesmente observa essa tendência, subindo as ordens de ligação, a ligação de simples para dupla, dupla para tripla, nós temos um encurtamento da ligação. E como eu disse, na medida em que você aumenta a ligação de simples para dupla e dupla para tripla, também existe um aumento da energia de coesão entre os átomos. Isso pode ser medido pela chamada energia de ligação. Todos esses três valores estão medidos nessa unidade, kJ por mol. Ou seja, qual que é a energia necessária para você romper apenas esta ligação aqui? Imagine que fosse um elétron para um lado e um elétron para o outro lado. Quanto eu preciso, na média das ligações simples, para romper a ligação simples ao meio? Bom, ligação simples, 348 kJ por mol de ligações. Ou seja, se eu pegar um mol dessa molécula aqui e quebrar apenas esta ligação em cada uma das moléculas que compõem esse mol, eu teria que empregar 348 kJ de energia. No caso da ligação dupla, 614, no caso da ligação tripla, em média, 839. É importante perceber que existe uma proporção aqui. Daqui para cá é aproximadamente 2 vezes. Daqui para cá é aproximadamente 3 vezes. Por que eu enfatizo o aproximadamente? A ligação tripla não é 3 ligações simples.
A ligação dupla não é duas vezes a ligação simples. Mas é claro que aqui existem 3 tipos de vínculos entre os átomos de carbono e aqui existe um. Então a proporção de 348 aproximadamente, multiplicando por 3, né, eu chego um pouquinho menos do que 3 em 839. Multiplicando por um pouquinho menos do que 2, eu chego em 614. Um critério adicional que a gente pode usar para descrever essas ligações simples aqui é justamente a chamada ordem de ligação. Então eu vou colocar aqui OL. Então OL, colocando aqui ordem de ligação. Bom, a ordem de ligação, ela se refere ao número de pares de elétrons que estão compartilhados entre 2 átomos. Então, no caso, entre esses 2 aqui, existe um único par de elétrons, ou seja, a ordem de ligação aqui é 1. Entre esses 2 átomos também existe um par de elétrons, mas entre este e este, a ordem de ligação é 2. Ordem de ligação 2. E entre esses 2 aqui, a ordem de ligação ela é 3. Pode parecer um nome, digamos assim, desnecessário, uma vez que eu já chamei essas ligações de simples, duplas e triplas, mas a gente vai ver que o conceito de ordem de ligação como um número facilita a descrição de sistemas que não podem ser caracterizados como simples ou como dupla ou como qualquer outro tipo de classificação em palavras. Então, uma classificação numérica facilita a classificação de sistemas químicos que não se comportam de maneira como esses daqui. A gente vai ver um exemplo disso a seguir.